Olá, amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Nessa semana nós estamos estudando a parte final do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos e é uma alegria muito grande ter você aqui conosco mais uma vez. Hoje, quinta-feira, dia 11 de julho, o Wellington está aqui conosco, é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado, pastor. Bem-vindo ao nosso estudo, pessoal. Vamos começar fazendo uma oração. O Wellington vai nos dirigir aqui pedindo as bênçãos de Deus para esse estudo. Oremos. Senhor Deus, queremos pedir a tua bênção, a tua inspiração nesse momento para esse estudo, para que possamos entender o que o Senhor quer para nós. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesta segunda semana, nós estamos estudando aqui um dia no ministério de Jesus Cristo. Aquele dia inesquecível, hein? Que sábado extraordinário. O texto bíblico é Marcos 1, do verso 16, até terminar o capítulo aqui no verso 45. E hoje, você pode guardar um segredo? O texto eu quero ler com vocês a partir do verso 40. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham ao encontro dele. Pastor, o que eu achei interessante desse texto, né, em destacar, é que nós não sabemos ao certo se essa lepra que ele tinha, se era realmente a hanseníase que nós temos hoje, né, a doença. Mas, porém, o que nós podemos ver bem claro no texto, de acordo com a tradição da época que eles ali praticavam, né, se uma pessoa tocasse um leproso, ela ficava impura até o pôr do sol. Né? E interessante que Jesus tocou, né, nesse leproso. Mas por que será que Jesus, então, não ficou impuro, né, como o texto aponta? A lepra era uma doença terrível. O próprio leproso, ele tinha que sair gritando: leproso, leproso. Para quê? Para que as pessoas não tivessem uma proximidade com ele. Agora, o homem diz assim: se o senhor quiser, você pode me purificar. E Jesus responde: eu quero, fique limpo. Jesus é a própria saúde. Ele mesmo definiu, né? Eu sou a vida. Então não combina. Jesus e a doença. Onde Jesus está, a doença foge, a doença some. Onde Jesus está, que é a luz, ele mesmo se denominou a luz do mundo, as trevas somem. Esse fato de Jesus tocar, aceitar a aproximação do leproso, conversar com ele, é um indicativo de que ali estava alguém muito especial. Não era um ser humano qualquer. Porque se fosse um ser humano qualquer, o que ia fazer, Wellington? Não, um leproso. Tô fora, tô longe, não quero saber disso. Mas Jesus, de boa, aceita a aproximação, conversa, porque ali está o Jesus humano, 100% humano, mas está o Jesus 100% divino. E Marcos, que é objetivo, ele não diz assim: ó, Jesus tocou e ficou doente. Jesus tocou e teve problemas. Não, Jesus curou e seguiu a sua jornada, porque a doença não contaminou Jesus. Ou seja, Jesus purificou o homem. Então, por isso, ele não teria se contaminado, porque estava ali para purificar aquele homem e curar, né, daquela doença. E a resposta de Jesus, ela é muito significativa. Quero. Eu quero. Jesus quer. O grande problema que a gente enfrenta hoje é que, às vezes, nós não queremos. Jesus quer curar. Jesus quer libertar. Jesus aceita a sua aproximação do jeito que você estiver. Você sendo leproso ou não. Você está encharcado do pecado ou não.
Se você for para Jesus, ele não vai dizer assim, ó, se limpe primeiro, depois você vem. Ele aceita, ele acolhe. E o toque dele, o desejo dele é curar, não importa a situação. É interessante também, pastor, que no verso 44, Sim. né, Jesus pede para que esse homem fique em silêncio, né? Qual era o intuito de Jesus, então, para que esse homem ficasse em silêncio e não espalhasse aquilo que Jesus tinha feito por ele naquele momento? Olha, não é à toa que Marcos diz assim, as pessoas ficavam maravilhadas porque Jesus ensinava como alguém que tinha autoridade. Veja nesse episódio, Wellington, além da compaixão, a humanidade de Jesus para com esse leproso, a gente vê o zelo, o cuidado dele. Fala o seguinte, ó, vai e se apresente ao sacerdote. Por quê? Porque eu não quero que você tenha problemas. Se você sai daqui e não se apresenta ao sacerdote, você vai ter dificuldades. Eu não quero que você tenha dificuldades. Então, algumas pessoas pensam assim, se eu for a Jesus, ixi, vou ter problemas depois. Nunca você vai ter problemas depois, porque Jesus se preocupa com você. Quando você tem um encontro com ele, ele diz assim, vai lá, se apresente ao sacerdote, faça o que tem que fazer, cumpra direitinho a coisa. Você vai ficar de boa, como diz a juventude hoje. Pode vir. Jesus está dizendo, pode vir, você não vai ter problema. Outra coisa, Jesus, ele diz assim, apresente o sacrifício da purificação. Jesus, ele conhecia tudo isso. Ele havia dado essas orientações no passado. E agora ele está dizendo o seguinte, olha, aquilo que ficou registrado, aquilo que Moisés deixou registrado, aquilo que os profetas disseram, é legal. É legal e eu assino embaixo. Então você faz direitinho para você não ter problema. Agora, não espalhe a notícia. Vá para sua casa, fique tranquilo, não espalhe a notícia, guarde esse segredo. Porque se você falar agora, olha a quantidade de gente que está vindo à minha procura. Você vai ser um empecilho, vai dificultar a minha missão. Só que é o seguinte, o milagre foi tão maravilhoso, foi tão extraordinário. Espalhou para todo mundo. E parece, às vezes a gente até joga uma pedrinha, né, Wellington? Mas, pô, esse cara não conseguiu guardar segredo? Sim. Mas quem que guarda? Quem é que consegue guardar um milagre desse? Era tudo que esse homem queria. E ele vai para casa, para a sua região ali, para a sua vizinhança, espalha a notícia e sobrou para quem? Para Jesus. Né? Ficou impossível dele continuar o ministério em outras cidades, né? Olha só, o finalzinho diz assim, Wellington, ó, por isso permanecia fora, em lugares desertos. Mas mesmo no deserto, poxa, aqui está o homem que curou o leproso. Então as pessoas realmente iam para lá e a procura de Jesus, a procura de um milagre. E por ter espalhado, a notícia chegou para os líderes da época, né? Eles começaram a minar, então, o trabalho de Jesus. Né? Então, respondendo a sua pergunta, por que Jesus pediu? Porque isso poderia acontecer. E aconteceu. Jesus já sabia que iria acontecer. Bem, amigos, a lição da Escola Sabatina é maravilhosa e eu quero incentivar você a ir à sua lição, a ir à Bíblia, não ficar só no vídeo aqui, porque você vai receber de primeira mão as lições maravilhosas que nós temos para o estudo de hoje. Antes de terminar, o nosso desafio para você participar e interagir conosco aqui nos comentários. Então, vamos ao desafio de hoje. Eu quero desafiar você a ver na sua lição, esse homem tinha uma grave doença. Nós falamos aqui, a lepra. Agora, descubra na sua lição qual é a doença atual que é comparada à lepra. Na lição tem um termo aí, leia e comente aqui conosco. Um forte abraço, que Deus abençoe você e até o próximo estudo. Até mais.